A Toyota acaba de colocar a bateria de sua maior rival em um Toyota, estampou seu próprio emblema no capô e começou a vendê-lo. E não se trata de uma rival qualquer, mas sim de uma empresa chinesa, com a qual a Toyota compete diretamente em concessionárias ao redor do mundo. Para muita gente, isso pareceu o momento em que a Toyota finalmente desistiu da corrida dos carros elétricos. A empresa que basicamente inventou o híbrido, admitindo que não conseguiria construir um veículo elétrico competitivo sozinha. Mas não foi isso que aconteceu. O que a Toyota realmente fez aqui pode ser a jogada mais inteligente que qualquer montadora fez em uma década. Eis o que realmente aconteceu. O carro se chama Toyota BZ3. É um sedã elétrico a bateria fabricado para o mercado chinês. E se você visse um estacionado na rua, jamais imaginaria que houvesse algo de estranho nele. Linhas limpas, o familiar emblema da Toyota, a mesma qualidade de construção pela qual a marca é famosa. Mas abra o carro e veja o que o alimenta, e a história fica interessante, porque a bateria dentro desse Toyota foi projetada pela BYD. Se você não acompanha de perto o mundo automotivo, a BYD pode não significar muito para você ainda. É uma empresa chinesa e não uma startup qualquer. É a maior fabricante de veículos elétricos do planeta, maior que a Tesla, e uma das concorrentes diretas da Toyota. E este não foi um acordo de fornecimento qualquer. A Toyota foi direto ao ponto de um rival que estava tentando tomar seu lugar e disse: "Queremos sua bateria em nosso carro." Para construir o BZ3, BCT, a Toyota estabeleceu uma joint venture com a BYD. A Toyota BYD, através de sua tecnologia de veículos elétricos, convidou a FAW Toyota, sua parceira chinesa de longa data, para produzir e comercializar o veículo. Não se tratava de uma simples troca de logotipos. Mais de 100 engenheiros da Toyota, das áreas de design, produção e controle de qualidade, trabalharam em conjunto com os engenheiros da BYD para construir o carro. Da estrutura da bateria ao sistema de refrigeração e segurança, o resultado é um sedã com autonomia de mais de 600 km por carga, utilizando a bateria da BYD e a eletrônica da Toyota. A produção começou em 2023 e o veículo já está circulando pelas ruas. Agora, pare e pense em como isso é estranho. Esta é a Toyota. Esta é a empresa que passou décadas dizendo ao mundo que fazia as coisas do seu jeito, que era dona da sua própria cadeia de suprimentos, que não precisava de ninguém. A empresa que lhe vendeu o Prius e que, na cabeça da maioria das pessoas, praticamente inventou a expressão eficiente em termos de combustível. Para uma empresa desse porte se dispor a adotar a tecnologia mais importante de seus concorrentes, algo sério devia estar acontecendo nos bastidores. Então, como a montadora mais autossuficiente da história chegou a essa situação? Para entender isso, é preciso compreender a aposta que a Toyota fez e o homem que a fez. Durante anos, a figura pública da estratégia da Toyota foi seu presidente, Akio Toyoda, neto do fundador da empresa. Ele era abertamente e notoriamente cético em relação aos carros elétricos, enquanto um rival após o outro anunciava que iriam se tornar totalmente elétricos. Ele continuava defendendo o que a Toyota chamava de abordagem multifacetada, distribuindo seus investimentos entre híbridos, hidrogênio e motores a gasolina mais limpos, em vez de apostar tudo em baterias. Ainda no início de 2024, ele previu que os carros totalmente elétricos atingiriam, no máximo, 30% do mercado global. Todo o resto, em sua visão, permaneceria híbrido ou a hidrogênio, e dá para entender a lógica. A Toyota havia vendido dezenas de milhões de híbridos. Praticamente dominava esse mercado. Se o mundo fosse levar um tempo para fazer a transição para a eletricidade,
Então a abordagem lenta e cautelosa da Toyota era genial. E todos que corriam para os veículos puramente elétricos estavam queimando dinheiro em um futuro que ainda não havia chegado. Mas nem todos concordaram. Grupos ambientalistas classificaram a Toyota entre as piores do setor por sua lenta transição para a eletricidade. Os próprios acionistas criticaram publicamente a empresa por estar ficando para trás. Para grande parte do mundo, a Toyota era vista como a gigante teimosa que se recusava a entender a situação. Então a China entrou em cena e aconteceu rápido. Em 2020, os carros elétricos e híbridos plug-in, o que os chineses chamam de veículos de nova energia, ainda representavam uma pequena fatia do mercado chinês, mas essa fatia continuou dobrando. Em 2023, os veículos de novas energias representavam cerca de 35% de todos os carros de passageiros vendidos na China, ou seja, aproximadamente 7 milhões de carros em um único ano. E não parou por aí. Em alguns meses, mais da metade de todos os carros novos vendidos na China eram elétricos ou híbridos plug-in. Pense no que isso realmente significa. No maior mercado automobilístico do planeta, o motor a gasolina passou de padrão a azarão em cerca de 4 anos. E essa mudança não foi impulsionada apenas por culpa ou por exigências governamentais. Os carros elétricos chineses ficaram realmente bons e baratos, e conseguiram ambas as coisas a uma velocidade que ninguém fora da China realmente acreditava ser possível. Repleto de tecnologia, com preço inferior ao de um carro a gasolina comparável e com melhorias a cada ano modelo, o carro elétrico era, muitas vezes, a melhor opção para um comprador chinês em uma concessionária. E isso é um pesadelo para uma marca estrangeira como a Toyota, cuja reputação foi construída em torno de ser a escolha sensata, confiável e com melhor custo-benefício. De repente, as empresas locais emergentes estavam vencendo a concorrência em seu próprio jogo e em seu próprio território. E liderando essa investida estava a BYD. Para as montadoras tradicionais, foi aí que a coisa começou a ficar realmente feia. Em março de 2022, a BYD fez algo que nenhuma grande montadora jamais havia feito. Parou completamente de fabricar carros movidos exclusivamente a gasolina. Adeus, motores de combustão. Ponto final. A empresa apostou tudo em baterias e híbridos plug-in e foi recompensada por isso, conquistando cerca de 1/3 de todo o mercado chinês de novas energias. Enquanto a Toyota protegia cuidadosamente seu império híbrido, a BYD estava ocupada construindo exatamente o futuro que a Toyota presumia estar a anos de distância. De repente, a Toyota se viu com um problema do qual não conseguia se livrar apenas com a hibridização. A China é o maior mercado automobilístico do mundo e a Toyota vende muitos carros por lá. Se os compradores chineses estivessem migrando para veículos elétricos tão rapidamente e a Toyota não apresentasse um carro elétrico competitivo para oferecer, ela correria muito mais do que perder uma pequena fatia de mercado. Ela poderia ser praticamente expulsa do mercado mais importante do mundo. A construir uma bateria para veículos elétricos verdadeiramente competitiva do zero, do tipo que seja barata o suficiente, segura o suficiente e boa o suficiente para vencer, não leva meses, leva anos. A Toyota não tinha anos, tinha o agora. E há algo quase poético em quem acabou batendo na porta de quem. Esta é a Toyota, a empresa que ensinou o mundo inteiro a fabricar carros, cujo sistema de produção é estudado em escolas de negócios em todo o mundo. O padrão ouro que outras montadoras passaram décadas tentando copiar. Para que a Toyota se aproximasse de uma empresa chinesa que nem sequer fabricava carros 20 anos antes e pedisse para usar sua bateria, o cenário de toda a indústria teve que ter mudado completamente. E mudou.
Então, se você é a Toyota e precisa de uma bateria de veículo elétrico de classe mundial, imediatamente para onde você vai? Você procura a empresa que já construiu a melhor, e era exatamente isso que a BYD tinha. A BYD, porém, não começou como uma montadora de carros. Ela começou em 1995 como uma empresa de baterias, fabricando as pequenas células que alimentavam celulares e laptops. Passou décadas aprimorando suas habilidades em baterias antes mesmo de construir um carro. Então, quando a BYD finalmente voltou sua atenção para veículos elétricos, ela encarou o problema como uma gigante das baterias que já havia dedicado décadas a dominar a parte mais importante, e então aprendeu a construir carros em torno disso. E essa força tem um nome, a bateria Blade. Para entender por que a Toyota queria isso, você precisa entender a única coisa que mais assusta as pessoas em relação aos carros elétricos: o fogo. As baterias armazenam uma enorme quantidade de energia em um espaço pequeno e, quando danificadas, algumas podem superaquecer, pegar fogo e queimar de uma forma incrivelmente difícil de extinguir. A indústria até tem um nome para isso: fuga térmica. É o pior cenário possível e, em um carro elétrico, garantir a segurança da bateria é praticamente tudo. Em 2020, a BYD queria provar que a bateria do seu Blade era diferente. Então realizou um teste de penetração de prego e filmou tudo. A ideia é brutal e simples. Você pega uma bateria totalmente carregada e crava um prego de aço através dela, provocando um curto-circuito, basicamente a pior coisa que pode acontecer a uma bateria. Depois, você observa o que acontece. A BYD alinhou 3 baterias para o teste. Primeiro, uma bateria padrão à base de níquel, o tipo de bateria que muitos veículos elétricos usavam na época. Eles a perfuraram e a temperatura de sua superfície ultrapassou os 500 degc, fazendo-a pegar fogo. Em seguida, testamos uma bateria comum de fosfato de ferro-lítio. Essa não pegou fogo, mas sua superfície ainda atingiu uma temperatura entre 200 e 400 degc, quente o suficiente para fritar um ovo colocado sobre ela. Em seguida, testaram a bateria da lâmina. Eles cravaram o prego nela e não houve fogo, nem fumaça, e a temperatura da superfície mal se alterou, ficando entre 30 e 60 graus. Fria o suficiente para tocar. Esse vídeo fez exatamente o que a BYD queria. Isso mostrou ao mundo inteiro que essa empresa chinesa havia resolvido um problema de segurança com o qual o resto da indústria ainda estava lutando. E isso importava muito além dos círculos de engenharia, porque para os compradores comuns, o medo de um veículo elétrico pegar fogo era um dos maiores obstáculos à compra. Cada vídeo viral de um carro elétrico pegando fogo em uma garagem representava um pequeno retrocesso para toda a indústria. A BYD havia acabado de encontrar a resposta para a pergunta que mais assustava as pessoas e a divulgou em vídeo para todos assistirem. E a bateria Blade não era apenas segura. Ela utiliza uma composição química chamada fosfato de ferro-lítio, que é mais barata do que as baterias de níquel e cobalto, das quais muitos concorrentes dependiam, e não precisa de cobalto, um material caro e envolvido em sérios problemas éticos relacionados à sua extração. A BYD também projetou a bateria de forma inteligente, compactando as células longas, finas e em formato de lâmina, de forma tão compacta que permitiu acomodar muito mais bateria no mesmo espaço do que os modelos anteriores, e ela foi feita para durar. A BYD afirma que a bateria Blade suporta milhares de ciclos de carga, o suficiente para que, realisticamente, ela possa durar mais que o próprio carro em que está instalada. E isso é mais importante do que parece, pois a bateria é o componente mais caro de um carro elétrico. O fundador da BYD, Wang Quanfu, destacou que a bateria sozinha pode representar até 40% do custo total de um veículo elétrico. Portanto, quem controla a bateria melhor e mais barata, basicamente controla a economia de todo o carro. Era mais barata, mais segura, durava mais
e já estava sendo produzida em larga escala. Se você é a Toyota e precisa de uma bateria que domine o mercado chinês amanhã, esta é a lista de compras. E a BYD é a única loja que tem tudo em estoque. Tentar desenvolver e fabricar algo tão bom por conta própria te deixaria anos para trás. Comprando agora, você entra na disputa hoje mesmo. Então, a Toyota comprou a bateria. Caso encerrado, a Toyota desistiu, certo? É aí que quase todo mundo interpreta a história errado. Analise com mais atenção como o acordo BZ3 está estruturado na realidade, e a impressão que fica é que não se trata de uma rendição. A Toyota não se limitou a entregar um cheque à BYD e colocar um emblema da Toyota em um carro da BYD. Ela construiu uma joint venture, uma empresa compartilhada, onde a Toyota e a BYD contribuem com o que fazem de melhor. A BYD contribui com a bateria, os motores elétricos e anos de experiência em veículos elétricos, conquistada com muito esforço. A Toyota contribui com algo que a BYD, apesar de toda a sua velocidade, ainda está construindo. Décadas de disciplina em engenharia, uma reputação global de confiabilidade que levou gerações para ser conquistada, um controle de qualidade praticamente lendário e uma marca em que pessoas ao redor do mundo já confiam suas vidas. Pense no que essa troca realmente proporciona à Toyota. Da noite para o dia, ela passou a ter um carro elétrico competitivo na China, utilizando tecnologia comprovada, sem precisar gastar anos e bilhões que seriam necessários para desenvolver uma bateria tão boa do zero. Ela pôde combinar essa bateria com sua própria engenharia e sua própria marca, o que significa que o carro não era apenas um BYD com outro emblema. Os profissionais da Toyota reformularam a estrutura da bateria, o sistema de refrigeração, o monitoramento de segurança e ajustaram tudo aos padrões da Toyota. O cliente recebe a inovação em baterias da BYD envolta na confiabilidade da Toyota. E longe de ser um ato isolado de desespero, a Toyota continuou investindo, expandindo sua linha de veículos elétricos na China em vez de recuar. Isso representou a Toyota se reagrupando para a próxima rodada da batalha, e é essa parte que as pessoas ignoram quando chamam isso de derrota. A Toyota não se esqueceu de como projetar. Ela tomou uma decisão fria e lúcida de que naquele exato momento, com o tempo correndo, alugar a bateria da BYD era mais inteligente do que perder anos tentando reinventá-la. Essa não é a atitude de uma empresa que desistiu. É uma estratégia da empresa para ganhar tempo. E a pergunta que deve estar se formando na sua cabeça agora é: tempo para quê? O que a Toyota realmente planeja fazer com o fôlego que esse acordo lhe proporcionou? Porque é aí que toda a história muda. Então, o que a Toyota esteve construindo silenciosamente durante todo esse tempo, enquanto todos presumiam que ela estava dormindo no ponto? Baterias de estado sólido. E se a bateria Blade da BYD for um verdadeiro avanço, a tecnologia de estado sólido poderá reescrever as regras para todos, inclusive para a BYD. Todas as baterias de veículos elétricos disponíveis atualmente, incluindo a bateria Blade, utilizam um líquido ou gel em seu interior para transportar energia. As baterias de estado sólido substituem o líquido por um material sólido, e essa simples mudança desencadeia uma série de vantagens. Mais energia no mesmo peso, o que significa muito mais autonomia, carregamento muito mais rápido e maior segurança, já que não há líquido inflamável que possa pegar fogo. A densidade energética que a Toyota busca é aproximadamente o dobro da que as baterias atuais conseguem, o que representa um salto enorme em uma indústria que geralmente luta por ganhos mínimos. Há anos é considerado o santo grau dos carros elétricos, e o motivo pelo qual você ainda não dirige um é que sua fabricação é extremamente complexa.
as células rachavam ou se desgastavam rápido demais para serem viáveis. Muitas empresas prometeram tecnologia de estado sólido. Quase nenhuma cumpriu a promessa. Nissan, Honda e BMW também estão nessa corrida, o que mostra exatamente o tamanho do prêmio. É o problema de durabilidade que impedia o avanço dos veículos elétricos para todos. O desgaste prematuro das células é exatamente o que a Toyota afirma ter resolvido. Resumindo, se essa análise está fazendo a guerra dos veículos elétricos fazer mais sentido do que as manchetes, inscreva-se no canal. Este canal analisa a tecnologia chinesa e a estratégia por trás dela todas as semanas, ok? Voltando ao plano real da Toyota. E é aqui que décadas de engenharia da Toyota voltam com força total. A Toyota afirma que suas primeiras baterias de estado sólido estão previstas para 2027 ou 2028. E os números que almeja são do tipo que fazem toda a indústria parar para prestar atenção. Autonomia de aproximadamente 1000 km como uma única carga. Recarga de 10% a 80% em cerca de 10 minutos, aproximadamente o tempo que leva para tomar um café. Para chegar lá, a Toyota vem trabalhando há anos com empresas japonesas de materiais, a Sumitomo Metal Mining de um lado e a Idemitsu Kosan do outro, para viabilizar a fabricação. E no final de 2025, obteve a aprovação oficial no Japão para iniciar a produção. Os primeiros carros a receber essa tecnologia devem ostentar o emblema da Lexus, a marca de luxo da Toyota, onde o alto preço pode absorver o custo de algo totalmente novo. E a Toyota estabeleceu datas concretas para tudo isso, não há promessa de algum dia que a indústria adora fazer. Agora, serei franco com vocês, como este canal sempre tenta ser, porque esse número precisa de uma ressalva. A cifra de 1000 km vem do ciclo de testes da China, que é notoriamente generoso. A autonomia real, aquela que você realmente verá em uma rodovia, será menor. E esses ainda são objetivos de engenharia, não um carro que você pode simplesmente entrar em uma concessionária e comprar amanhã. As baterias têm um longo histórico de parecerem incríveis em comunicados de imprensa e chegarem atrasadas. Portanto, considere esse número com cautela, mas mesmo que o reduzamos a algo realista, um Toyota que carrega em 10 minutos e supera em muito qualquer outro veículo nas ruas hoje seria uma arma poderosa. E para preencher essa lacuna até lá, a Toyota também está trabalhando em baterias convencionais aprimoradas, visando uma autonomia de cerca de 1000 km como uma carga de 20 minutos. Portanto, a empresa não está parada enquanto aguarda o grande salto. E agora toda a estratégia se torna clara. Observe o que a Toyota realmente planejou. No curto prazo, ela utiliza a bateria do BYD para se manter competitiva na China, enquanto ainda não consegue desenvolver algo melhor por conta própria. No longo prazo, está investindo pesado em baterias de estado sólido, uma tecnologia que pode superar não apenas seus rivais ocidentais, mas a própria BYD. A Toyota está usando o maior ponto forte de sua concorrente como uma ponte, construindo-a rumo a um patamar que espera ser inatingível para a concorrente. Assim, ela consegue competir hoje, manter seu caixa e suas opções, e investir pesado em uma tecnologia que acredita que será ainda mais importante daqui a alguns anos. Isso é uma estratégia de longo prazo disfarçada por trás do que parecia ser uma rendição. Então, o que isso realmente nos diz sobre o rumo da indústria automobilística? A decisão da Toyota parece bem menos estranha quando entendemos a completa mudança de cenário. Pense na BYD. Vou contar a história do próprio BYD por um segundo, porque é quase difícil de acreditar. Em 2011, Elon Musk, o homem por trás da Tesla, foi questionado sobre a BYD em uma entrevista na televisão e literalmente
riu. Ele disse que não achava que eles tivessem um ótimo produto. Na época, essa era quase a opinião geral no Ocidente, que eram carros baratos de uma empresa que ninguém precisava levar a sério. Avançando para o final de 2025, a BYD vendeu mais veículos elétricos do que qualquer outra empresa no mundo. Cerca de 2 milhões de carros elétricos a bateria em um único ano, ultrapassando a Tesla pela primeira vez em termos anuais, enquanto as vendas da própria Tesla caíram. A empresa da qual Musk zombava agora é aquela que todos os outros estão tentando alcançar. E a maneira como isso aconteceu é o ponto principal. A BYD fabrica quase tudo internamente. Aproximadamente 3/4 das peças de um de seus carros são fabricadas internamente, das baterias aos motores e aos chips de computador, em uma rede de mais de 100 fábricas próprias. A empresa passou de produzir cerca de 500 mil veículos em 2017 para algo em torno de 4 milhões em 2024. Esse tipo de crescimento é quase inédito neste setor. É o que acontece quando uma empresa se transforma em uma verdadeira máquina de produção. Ela está construindo fábricas fora da China também, incluindo uma nova planta na Hungria para abastecer a Europa, e seus carros estão circulando por estradas do Sudeste Asiático à América Latina. Há um detalhe realmente estranho em tudo isso. A maior fabricante de veículos elétricos do planeta mal vende um único carro nos Estados Unidos, porque as altas tarifas a impedem de entrar no país. Ela conquistou a maior parte do mundo sem nunca ter realmente entrado no mercado americano. E vale lembrar que, em 2008, um dos poucos de fora que previram tudo isso foi Warren Buffett, cuja empresa adquiriu uma participação inicial na BYD, não BYD, quando quase ninguém no Ocidente conhecia o nome. A Toyota está longe de ser a única a fazer esses cálculos. Em toda a indústria, empresas que passaram um século insistindo em fabricar tudo internamente estão discretamente recorrendo a empresas chinesas para a única peça que ainda não conseguem igualar, a bateria. Quando a melhor e mais barata tecnologia de baterias do mundo vem da China, manter o orgulho começa a parecer um hábito muito caro. As montadoras que sobreviverem à próxima década provavelmente serão aquelas dispostas a fazer exatamente o que a Toyota acabou de fazer. Essa é a verdadeira lição escondida nesse acordo, e ela vai muito além dos carros. Por 100 anos, a estratégia vencedora no ramo automobilístico era possuir tudo. Construir seus próprios motores, controlar suas próprias fábricas, não precisar de ninguém. A Toyota era mestra nesse jogo, mas o ritmo das mudanças hoje em dia é tão acelerado que nenhuma empresa, nem mesmo a melhor do mundo, consegue ser a melhor em tudo ao mesmo tempo. A Vantage agora é um tipo diferente de velocidade. A rapidez com que você consegue perceber onde está ficando para trás, deixar o ego de lado e pegar a melhor ferramenta disponível, mesmo que um rival a tenha construído, e usá-la para ganhar tempo para sua própria jogada. A Toyota observou uma rival que a estava superando, admitiu o problema abertamente e usou essa mesma rival para se manter na disputa. Portanto, da próxima vez que você vir uma manchete gritando que a Toyota se rendeu à China, lembre-se do que realmente aconteceu. A montadora mais autossuficiente do mundo analisou a bateria da sua rival e, em vez de fingir que não estava perdendo, adotou a tecnologia para sobreviver hoje e discretamente construiu a sua própria para o futuro. É o verdadeiro superpoder desse concorrente. Nunca foi apenas a bateria, era a escala gigantesca da produção da BYD dentro dessas enormes mega fábricas altamente automatizadas em cidades como Xi'an e Shenzhen, que se parecem menos com fábricas de automóveis e mais com pequenas cidades. Se você quiser ver a máquina que forçou a Toyota a tomar essa decisão, entre na mega fábrica da BYD no vídeo que está passando na tela agora mesmo.